Esta é uma série de sermões de João Calvino sobre a carta de Paulo a Tito. Esta série de sermões foi pregada por ele de agosto de 1555 a meados de outubro do mesmo ano. Traduzida para o Brasil pela editora Monergismo, primeira edição, 2019. Primeiro sermão: Servo da Palavra de Deus. Referência bíblica: Tito 1, do 1 ao 4. Passagem bíblica traduzida pela editora da tradução do próprio autor. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Fim da passagem bíblica. Início do sermão. Não é a primeira vez que tantos homens ímpios, reivindicando pertencer à congregação cristã, têm se esforçado com o máximo de seu empenho para subverter a ordem da igreja e obstruir o curso de tudo o que é bom e santo. Têm feito tudo o que podem para corromper todas as coisas. Sabemos que uma igreja não pode manter-se sadia sem pastores bons e fiéis. Deus forneceu uma norma boa e segura para sua escolha e designação no ofício. Não obstante, muitos homens têm tentado promover-se através de ambições e por meios corruptos. Mesmo no período dos apóstolos, quando o evangelho florescia em toda sua pureza, este mal já prevalecia, como podemos ver. Por contraste, se andamos em obediência a Deus, a verdade na qual somos instruídos terá autoridade sobre nós, e os que são encarregados dessa tarefa serão ouvidos com respeito. Pois se os pastores forem desprezados, a palavra também será desprezada e calcada sob os pés. Ora, é óbvio que já nos dias de Paulo havia muito desafeto e protesto. Falsos mestres eram prontamente tolerados e bem recebidos, embora os fardos que impunham fossem pesados e severos. No entanto, quando os homens que buscavam servir a Deus lealmente faziam o que lhes era requerido, de imediato apareciam facções, formavam-se panelas e surgiam conflitos com o intuito de subvertê-los e assenhorear-se deles. É isso que Paulo tinha em mente quando escreveu esta epístola. Seu propósito era castigar os que desejavam prejudicar a ordem e o bom governo da igreja, que se recusavam a submeter-se ao jugo ou receber mansamente e com deferência a palavra que lhes era anunciada. Além de tudo isso, visto que sempre houve pessoas levianas que preferiam dar rédeas soltas à sua curiosidade, em vez de edificar mediante a sã doutrina, Paulo descarta todas as frivolidades infrutíferas, mostrando que, se mantivermos o ensino que é de acordo com Deus, devemos depositar nossa confiança nele e deixar-nos encorajar e invocá-lo com a devida confiança. Além do mais, para que nossa vida seja devidamente ordenada, temos de mostrar por nossas ações que nossa herança está no céu e que devemos passar por este mundo sem nos determos nele. Portanto, essa é a meta de Paulo ao escrever esta carta. Consideremos, pois, se tais admoestações não se aplicam também aos nossos próprios tempos e se não nos são muitíssimo proveitosas. Pois que tipo de pregadores podemos ter hoje se dermos importância à opinião popular? Quão ardiloso tem sido Satanás em introduzir homens indignos para trazer desdém e opróbrio à palavra de Deus. Há muitos cujo desejo é propor como pastores e ministros da palavra indivíduos que ou são de uma vida dissoluta ou são destituídos de zelo, que amam meramente tagarelar e que até zombam de Deus. Preferem uma taverna a qualquer outra coisa. Por que as pessoas preferem tais coisas? Porque percebem que tais pregadores são facilmente amordaçados, que o que dizem pode ser ridicularizado, inclusive podem ser silenciados ou corrigidos num instante. Aliás, poderiam trabalhar apenas para receber ordens como asnos e ser intimados à repreensão. Quem você pensa ser? Você nem sabe que é afortunado em ocupar a posição que ocupa. Você não serve nem mesmo para ser guardador de porcos ou vaqueiro, mas aqui você é um pastor. Portanto, há muitas pessoas malignas que procuram pregadores que se ajustem ao gosto delas. Vemos isso acontecer tanto agora como no passado. Quisera Deus tais coisas não fossem tão comuns. Portanto, mais que qualquer outra coisa, temos de atentar bem para a advertência de Paulo, de modo a termos pessoas competentes para ensinar e que cumpram fielmente o seu dever. E quando pregarem como pretendem fazer, que sua vida seja compatível com sua pregação, que esta confirme a doutrina que proclamam e dê invisível prova dela. Além do mais, hoje vemos muitos cujos ouvidos são tão delicados que tão logo um tênue nervo é tocado, se irritam, se enfurecem e demandam uma completa mudança quando a pregação não lhes sai ao gosto.
Raramente um em 100 está disposto a calmamente obedecer ao santo ensino. Pensem naqueles que alegam ruidosamente ser crentes verdadeiros. Se alguém tenta instruí-los, mas não lhes permite continuar em sua vida pecaminosa, imediatamente se tornam irritados e seguem de mal a pior e terminam inclusive perdendo gosto e prazer pela verdade de Deus. Outros ficam embaraçados e desafiam tudo e se contentam com as coisas que causam tortura e ruína, contanto que sejam deixados livres para causar seus danos. Assim, quando vemos tais coisas, certifiquemo-nos de que o Espírito Santo já fez justa provisão para tais males e já nos supriu com um remédio, de modo que cada um de nós obedeça serenamente e com toda a humildade à palavra de Deus. E quando virmos entrar em cena agitadores e escarnecedores com o intuito de atazanar-nos e atormentar-nos, fujamos deles como de uma praga e procuremos dar cabo deles. Se quisermos que Deus nos ajude a reter do tesouro do seu evangelho, de nossa parte não temos partido com os que desejam ver tudo arruinado, o rebanho de Cristo disperso e a casa de Deus destruída. Por fim, como hoje o povo de Deus está tão consumido por estúpida curiosidade como sempre, sejamos cautelosos em evocar o que aqui Paulo nos ensina. Quando lemos a palavra de Deus e quando vamos à igreja, que nosso único alvo seja ser instruído na sã doutrina, aquela doutrina que promove salvação, de modo que cresçamos continuamente na fé de nosso Senhor Jesus Cristo, tendo certeza da salvação que Ele conquistou para nós e confiando na graça que Ele já nos comprou. Que sejamos aptos a invocar a Deus com pureza e sem pretexto e olhemos sempre para a herança celestial. Conheçamos a vontade de Deus de modo que não vacilemos nem duvidemos, mas prossigamos em frente, uma vez que somos aprovados por Deus e uma vez que nos apegamos tão somente à sua palavra. Recordemos, pois, que esta carta nos é tão necessária hoje como sempre o foi. Passemos agora ao que a carta contém. Em primeiro lugar, Paulo se autodenomina servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Ora, o termo servo, neste contexto, comunica não apenas a ideia de submissão. Naturalmente, todos nós devemos engajar-nos no serviço de Deus, pois ele já se agradou de aceitar-nos. Aqui Paulo enfatiza a natureza especial da tarefa que lhe foi confiada, e assim a diferença entre aquele que vive em sujeição e aquele que é servo. Todo povo vive sujeito a um governo ou à liderança daqueles sob os quais ele vive, os portadores de um ofício que exercem uma função pública. Assim, Paulo não era apenas um cristão a serviço de Deus, mas também era um mestre que tinha uma responsabilidade particular e uma posição na igreja. Ele descreve tal responsabilidade denominando-se apóstolo de Jesus Cristo. Sabemos que Deus enviou seu Filho sob a condição de que somente ele exercesse domínio sobre nós. Ele não vive pessoalmente entre nós, mas escolheu aqueles a quem ele bem quis para declararem a sua palavra e o representarem em sua ausência. Isso é explicado mais plenamente no 4º capítulo de Efésios. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Efésios 4, 10 e 11. Ele não abandonou os seus, mas assim estabeleceu um governo para que não cesse de governar-nos, embora no corpo ele esteja ausente. Portanto, o propósito de Paulo é claro. Também vemos que ele não escreveu exclusivamente para um homem, mas para que seu ensino visasse a todo o povo de Deus, pois havia muitos homens malignos, como já pontuamos, que rejeitavam a liderança de Tito. Desse modo, Paulo serve aqui como um tipo de escudo e reforça com sua própria autoridade aquele que está sendo atacado. Consequentemente, não foi por causa de Tito que ele reivindica para si esses títulos honoríficos. Isso teria sido sem sentido. Tito o conhecia como pai, visto que Paulo tinha boas razões para chamá-lo verdadeiro filho, e Tito também sabia por quem Paulo fora enviado. Assim, Paulo não tinha necessidade de causar impressão em alguém que já o tinha em máximo respeito. Visto, porém, que o povo de Creta não queria ser governado por Tito, Paulo não se lhes apresenta como uma pessoa avulsa, mas como alguém enviado por Deus e por nosso Senhor Jesus Cristo. Entretanto, a fim de dar mais substância às suas palavras, Paulo acrescenta para promover a fé que é dos eleitos de Deus. E então explica o que é esta fé. O pleno conhecimento da verdade, o que não é uma coisa simples, mas segundo a piedade ou no temor de Deus, e é na esperança da vida eterna. Aqui podemos ver o que o apóstolo Paulo envolve. Não é uma honra fútil ou algum título etéreo, mas uma solene incumbência de declarar a palavra de Deus, a fim de que o povo seja edificado em toda a bondade, a salvação que nos é prometida seja proclamada e os crentes sejam levados a participar dela. Em suma, este é o significado desta passagem. No entanto, a entenderemos melhor se aplicarmos este ensino a nós mesmos.
Sempre houve dois extremos no que diz respeito à recepção da palavra. Ou aceitamos os que a proclamam, ou os rejeitamos. Muitos têm sido levados pela ignorância, ou melhor, pela estupidez, de modo que não podem diferenciar o bem do mal, mas se contentam meramente em ouvir palavras vagas e afetadas. Desse modo, a plebe cresce sem cultura, como é o caso hoje no papado. Os que são apóstatas na igreja e em seu frenesi rejeitam a palavra de Deus, não obstante alegam que de boa vontade se submetem à Santa Mãe Igreja e em nome da humildade deflagram guerra, à semelhança de bestas dementes contra Deus e contra sua palavra. Todavia, querendo promover a honra de Deus, se submetem à tirania dos homens. Ora, qual a razão disso? Carência de sabedoria e de entendimento. Imaginam ser suficiente ouvir a palavra igreja ecoando em seus ouvidos. Na verdade, eles indagam o que a palavra significa e quando o Papa se denomina o vigário de Cristo e sucessor de Pedro, deveriam inquirir se ele tem razão ou não. Se ele fosse capaz de provar sua tese, então deveriam ter aceito seu ensino. Mas sabemos que muitos têm admitido que são enganados. Esse pobre povo é feliz em ter seus olhos cegos, se deixa embrulhar e arrastar para cá e para lá ao erro e superstição. Portanto, é um extremo realmente terrível quando, sob a capa do nome de Deus, assim os homens se deixam arrebatar pelo mal. Entretanto, há outro erro que é pior e ainda mais nocivo. É quando muitos rejeitam todo o ensino e todo o jugo, e de nada mais cuidam senão ouvir algo de Deus em qualquer aspecto ou forma. Temos visto como os pobres papistas estão em perigo de perdição, porque se acham tão cegos que prontamente aceitam tudo o que lhes é dito pelos homens, mas são totalmente ignorantes das coisas que procedem de Deus. No entanto, como se dá entre nós? Muitos professam verbalmente em alto e bom som que querem seguir o Evangelho, mas têm pouco interesse em ser instruídos. Não sentem nenhum remorso por zombar de Deus, desafiando sua majestade, lançando vitupérios contra sua palavra e contra os que lhe atrasem. Que sentido, pois, tem hoje para muitos a expressão servo de Deus, por mais que a achem bonita? Para eles é vazia de significado. Que terrível insolência é esta, segundo a qual aqueles que desejam ser considerados cristãos e que se envergonhariam de passar por turcos ou incrédulos se opõem total e abertamente a Deus e a sua palavra e não se importam com nada que se lhes diz. Nós, em contrapartida, devemos refletir e notar, em primeiro lugar, que para sermos considerados cristãos, temos de ter suficiente humildade para obedecer ao que nos é ensinado e submeter-nos a esse ensino sem discordância. E quando ouvimos as palavras servo de Deus, devemos entender que o termo não é um chamado a ser desprezado. Como Paulo já disse, se Deus designa em sua própria casa pessoas para dirigi-la, não devemos rejeitá-las para que, ao mesmo tempo, Deus não nos rejeite. É justo que Ele nos reconheça como seus filhos e que nós resistamos a Ele e, supondo que pudemos, lhes cuspamos no rosto? Se dizemos que não temos tal intenção, Deus já lhe disse que deseja ser conhecido através de sua palavra e deseja que demos as boas-vindas àqueles a quem ele escolheu para proclamá-la. Ele os chama de despenseiros de seus mistérios e administradores de sua casa. Haveríamos de demiti-los sem nenhuma consideração? Onde, pois, está a honra que devemos para com nosso Deus? Ele não deseja aparecer em uma forma fantasmagórica aos olhos dos perversos. Ele quer que o reverenciemos, aceitando a sua palavra como se expressa através de seu profeta. Eu te enviei minha palavra, de modo que ela seja recebida dos lábios de homens e de mão em mão até o fim do mundo. Conferi Isaías 59, 21. Em suma, tomemos cuidado de ouvir o ensino que nos é oferecido em nome de Deus. Ouçamo-lo com humildade, sabendo que é Deus quem fala, ainda que pela ação humana e por meio de homens que são desprezíveis segundo a carne. Não deixemos de inclinar a cerviz e mostrar que realmente somos suas ovelhas, visto que lhe aprove ser nosso pastor. Nada façamos com orgulho e não sejamos duros de governar, que tenhamos o espírito de mansidão de que fala Tiago quando nos ensina como receber a palavra de Deus em verdade. Tiago 1, 21. No entanto, é suficiente o que foi dito sobre este ponto. É importante que saibamos que quando outros falam, não agem por sua própria iniciativa e não apresentam suas próprias ideias fantasiosas, mas sim o que foi realmente enviado por Deus. Como podemos saber disso? Basta abrir nossos olhos e ouvidos. E então? Há muitos que de bom grado escolhem ser cegos, como fazem os papistas, sempre que lhes é dito que examinem a doutrina que lhes é ensinada. Eles recusam atender, pois se contentam em brincar com Deus. Com seus rituais, suas tolas cerimônias e toda a escória inútil, acreditam já terem mais do que cumprido seu dever e fabricam todo tipo de ídolo segundo seu gosto. Assim, ninguém é realmente enganado a menos que o queira. Portanto, estes escarnecedores que querem ser deixados inteiramente livres recusam-se a indagar se o ensino é ou não de Deus. Invariavelmente exibem a mesma defesa. Não pretendo contender com Deus. Mas como fico sabendo que o pregador está falando a palavra de Deus? Então, por que não observam o que está sendo dito? Não gosto de fazer isso. Eu posso sentir-me importunado.
Assim fica claro que todos os que se recusam a congregar-se com Deus e com seu rebanho se perdem voluntariamente. É culpa deles que pereçam, são responsáveis pelo próprio infortúnio. É verdade que não cessam de apelar para a ignorância, mas não podem brincar com Deus sem que sua própria perversidade se torne óbvia. Em suma, os homens nunca enfrentam desgosto, exceto por sua própria decisão. Pois, rejeitando o que eu já disse, a ignorância sempre envolve certa medida de hipocrisia, indiferença ou rebelião franca. Alguns afrontam a Deus espontaneamente, outros agem hipocritamente e, com a desculpa de dever religioso, apresentam pequenos rituais, gestos triviais e se aprazam em devoções. Outros seguem as vaidades deste mundo e assuntos comerciais, e outros, por interesses urgentes, se veem impedidos de buscar a Deus e assim sua displicência aumenta. As advertências são sem proveito. Todos são indiferentes. O que entra em um ouvido sai pelo outro. E por que é assim? Porque sua mente está posta em coisas totalmente diferentes. Devemos, pois, prestar máxima atenção a este texto. Quando ouvimos a palavra de Deus e somos informados pelo pregador de que esta não é sua, mas de Deus, e que Jesus Cristo, que tem domínio e autoridade sobre tudo, o designou para este santo e inviolável ofício, ouçamos atentamente e inquiramos se aqui o Filho de Deus está falando a nós. Prestemos-lhe aquela homenagem que bem merece, pois ele mesmo disse: beijai o Filho. Salmo 2:12. Portanto, sirvamo-lo e honremo-lo a fim de não ofendermos a Deus, negando-lhe sua majestade e glória, e protestemos como pudermos, não sejamos culpados de sacrilégio. Nesta passagem, Paulo mostra que todos os que proclamam o ensino de Cristo são verdadeiros servos de Deus, pois o Pai e o Filho são um. O Filho é não só da mesma essência que o Pai, ele está em plena concordância com o Pai que se nos revela na pessoa de seu Filho. Como o próprio Cristo declara: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. João 12:44. É como se ele quisesse dizer que, como homem mortal, de si mesmo nada possui, visto, porém, que ele é aquele que desceu do céu, e visto que nele reside toda a plenitude da divindade, se cremos nele, seremos conduzidos à eterna glória de Deus, pois é por meio dele que fomos criados e formados, e é por meio dele que somos preservados e sustentados. Portanto, é isso que devemos notar sobre a descrição que Paulo faz de si mesmo como servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Entretanto, para sermos aceitos e reconhecidos por Deus, devemos antes de tudo obedecer a seu Filho, a quem ele deu poder e senhorio sobre nós. Ainda que os turcos protestem fortemente que é a Deus que eles adoram, contudo fazem para si um ídolo, porque se separam de Jesus Cristo. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai, como João escreve em sua carta, 1 João 2:23. O mesmo é verdade quanto aos judeus e a todos os pagãos. E embora os papistas com frequência se gabem de sua fé em Deus, sua incredulidade é evidente, porque resistem ao Evangelho e não podem adorar o Filho de Deus mediante obediência ao seu ensino. Visto que se recusam a render-lhe obediência, podemos denominá-los de incrédulos. Acaso cremos que Deus nos aceitará como seu povo, contanto que também rendamos plena obediência a nosso Senhor Jesus Cristo? Quando ele nos envia seus apóstolos, saibamos que Cristo se fez rei sobre nós, de modo que já lhe pertencemos. O cetro pelo qual ele nos governará é seu evangelho, e os homens que ele designa sobre nós representam sua pessoa. Uma vez fracassados nesse ponto, não pensemos que Deus se dispõe a aceitar-nos. De fato, ser-nos-á de grande custo nos gloriarmos no título de cristão, contanto que façamos como Paulo nos ensina aqui e ouçamos o Filho de Deus quando ele nos fala, mesmo quando seja através dos lábios de homens mortais. Reiterando o que eu disse previamente, não devemos esperar que Cristo desça do céu. Basta que ele nos levante pessoas que fielmente nos tragam a sua palavra, os quais de certo modo são instrumentos de seu Santo Espírito e que recebem dele a palavra a fim de nula ministrar, sem mistura com quaisquer ideias fantasiosas propriamente suas. E assim, quando nosso Senhor Jesus Cristo nos outorga sua graça, é justo que aceitemos obediente e mansamente tudo o que nos é comunicado. Portanto, sejamos bem cientes dessas coisas. Agora Paulo adiciona uma afirmação que temos de notar muito bem. Ele se denomina apóstolo para promover a fé que é dos eleitos de Deus, ou apóstolo segundo a fé comum dos eleitos de Deus. Ao escrever nesses termos, ele se identifica com todos os patriarcas e santos pais que viveram desde o princípio do mundo e com todos os crentes que desde então têm vivido. Portanto, ele afirma que todos os que não aceitam seu ensino se excluem e se separam da Igreja de Deus. São réprobos, pois se pertencessem à companhia dos eleitos, se poriam lado a lado com Paulo, dado que seu apostolado de modo algum é diferente da fé dos eleitos. Aqui Paulo realça um ponto sobre o qual já tocamos. O ofício apostólico não é uma honra banal, mas é uma incumbência confiada a ele por Deus, a fim de que a verdade de Deus seja proclamada com pureza. Neste aspecto, podemos julgar quão longe estamos de aceitar o Papa como cabeça da Igreja e quão importante é toda a hierarquia da qual ele se gaba, isto é, todos os parasitas clericais que se deixam consumir pela ambição.
O Papa alega que ele e seus bispos mitrados são sucessores dos apóstolos. Ora, tal alegação não deve enganar nenhum de nós, uma vez que aceitamos o comando de Deus. Temos um guia seguro e infalível que identifica os verdadeiros sucessores dos apóstolos, a saber, todos aqueles que nos pregam o Evangelho e que concordam com a fé de todos os eleitos de Deus. Uma vez que encontremos o Papa pregando a verdade mantida pelos patriarcas e profetas e também mantida pelos apóstolos, não haverá mais necessidade de negar-lhe a condição de pastor. Mas ele se comporta como um ídolo, exerce bárbara tirania e é incapaz de pronunciar sequer uma palavra na forma de ensino, pois isso aviltaria sua posição. Portanto, devemos execrar tal simulação introduzida por Satanás. Constitui uma corrupção diabólica que se opõe à autoridade do Filho de Deus e à ordem que ele estabeleceu em sua igreja. Acaso se encontrará ali a fé dos eleitos da qual Paulo fala? Além do mais, sabemos que, para sustentar o poder tirânico que ele usurpou, o Papa não tem interesse que alguém, de algum modo, investigue a verdade de Deus. Seu alvo é sepultar a Santa Escritura e assim exaltar-se acima de todas as criaturas, que os profetas e apóstolos são como nada em comparação. Assim, quando vemos com que sacrilégio ele usurpa Deus de sua majestade e não permitirá nada que lhe valie seu ofício, quando, independente de seus méritos, ele demanda reconhecimento como apóstolo, não nos cabe dúvida de que isto é uma vil falsificação engendrada pelo diabo com o fim de destruir todo o bom governo da igreja, em franca oposição ao mandamento de nosso Senhor. Esse é um ponto que temos de reter na memória. Quanto ao restante, observe-se que, se soubéssemos com certeza que alguém está falando em nome de Deus, deveríamos inquirir da fé sustentada pelos santos pais, quer antes da lei, quer sob os profetas, e igualmente mantida pelos apóstolos. Se fizermos isso, não podemos errar. É uma fonte de infindável conforto descobrir que Deus nos absolve mesmo quando o mundo nos condena, e que Ele nos aceita como seus filhos mesmo quando o mundo nos considera como piores que réprobos. Como isso é possível? É possível porque Jesus Cristo governa sobre nós e nos dá as boas-vindas como membros de seu corpo para que concordemos com os santos pais e compartilhemos com eles da fé comum. Pois estamos unidos a Cristo por um vínculo que não pode ser quebrado. Deixemos bem claro, pois, que estamos unidos em um só corpo com eles, porquanto temos a fé que eles tinham. E é assim que hoje podemos desafiar e provocar os papistas a despeito de sua ignorância. Por mais que se gabem de ser verdadeiramente católicos, pois é assim que se denominam, estamos certos de que Deus nos reconhece como seus e os condena. Eis porque existe entre nós a regra espiritual que o Filho de Deus nos impõe. Ouvimos sua palavra de maneira tal que entre a fé dos irmãos de outrora, entre todos os eleitos de Deus e nós, há plena e harmoniosa concordância. Visto ser assim, podemos ter completa certeza que o mundo nos julgue tão severamente como lhe apraza, somos inteiramente livres para condená-lo. Pois se temos o dever de coibir os anjos celestiais quando se levantam contra o Evangelho de Jesus Cristo, o que não podemos fazer no caso daquele nauseante amontoado de esterco que é o papado e seus associados, quando reivindicam aquele poder que reduz Cristo a nada, quando a fé é calcada sob os pés e quando presumem ensinar tudo quanto lhes apraza? Eis como devemos aplicar este texto de Paulo. Isto deve igualmente prover segurança àqueles a quem Deus envia para pregar a sua palavra, de modo que, quando se sentirem inapropriados a proclamar a mensagem do Evangelho, eles têm a palavra de Paulo de que o que ensinamos concorda com a fé de todos os eleitos de Deus. Isto deveria ser suficiente para repelir todos os que se levantam contra nós e deve ajudar-nos a confessar como Paulo, porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. 2 Coríntios 10, 4 a 6. É verdade que devemos esforçar-nos sempre por conduzir alguém à obediência a nosso Senhor Jesus Cristo. Não obstante, não hesitemos em declarar que todos os que não se unem a nós e não prestam a devida homenagem a Jesus Cristo são lançados fora da igreja e banidos do reino de Deus. O que todos eles podem esperar é a terrível vingança que já foi preparada para eles. Note-se ainda que todos os cristãos acham neste texto um pronto suporte quando se veem bafejados por muitas tribulações. Basta que eles já tenham sido congregados ao rebanho de Cristo e que partilhem de igual fé com os antigos pais e com todos a quem Deus escolheu, que se contentem com isso. Não obstante, para se compreender quão proveitosa é esta passagem, vemos que Paulo aqui buscava armar tanto a Tito quanto a todas as pessoas contra um escândalo que angustia muitos que são fracos. Quando os ignorantes se deparam com animosidade e oposição entre os assim chamados cristãos que se comportam mal e de forma brutal, se veem grandemente atribulados. Aqui somos informados de que é suficiente saber que somos associados e unidos com os eleitos de Deus,
Paulo nos adverte a que não nos surpreendamos se houver na igreja pessoas sediciosas que tentam subverter toda a ordem, se há hipócritas que semeiam discórdia com o fim de afastar os ignorantes da pureza do evangelho, ou se houver perversos e licenciosos que atacam violentamente a Deus e guerreiam contra o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que agem assim? Porque nem todos são eleitos. Entendamos que, para termos fé e obedecermos ao Evangelho de Cristo, temos de ser membros do rebanho de Cristo, e isso por um especial dom de Deus. Nosso Senhor declara que os que creem nele têm de ser lhe dados pelo Pai como sua herança, João 6,65. Desse modo, ele deixa claro que nossa salvação não é iniciada por nós. Todavia, esses palhaços, ou melhor, estas ferramentas de Satanás, fomentam a intenção de solapar o primeiro fundamento de nossa fé, a saber, a eterna eleição e predestinação de Deus, e vivem preparados a censurar tanto a Deus quanto ao seu Santo Espírito. Paulo, ao contrário, e Cristo igualmente no versículo já citado, salienta que a fé não tem seu início causado por nós. É porque Deus nos escolheu em razão de sua imutável eleição e por causa da imerecida bondade que ele exibiu em adotar-nos como seus filhos, visto que ele nos deu a Jesus Cristo. Portanto, acheguemo-nos a ele. Fizemos isso porque fomos enviados a ele por Deus, seu Pai. Essa é a sua maneira de mostrar que ele nos mantém como sua possessão e herança. Por isso devemos aprender que se o evangelho atual não é recebido sem pretexto e disputa, se há muitos adversários francos na própria casa de Deus, gentalhas misturadas conosco, pessoas que agem pior que os papistas, não desfaleçamos nem trema nossa fé em face de tais escândalos. Nossa submissão ao nosso Senhor Jesus Cristo não é algo dado a todos. Basta-nos ser arrolados entre os eleitos de Deus. Ele quis que fosse assim, e visto que seu beneplácito só é de direito quando chegarmos a um acordo com ele. Sumariando, sempre que virmos a arrogância desses malfeitores que blasfemam de Deus, quando virmos escândalos e erros que entre nós são ainda piores que entre os papistas, quando virmos os que resistem a todo são ensino, aceitando somente o que lhes apelam, quando escarnecem da própria advertência, quando torcem os seus narizes e inclusive erguem os seus chifres e desviam a cabeça de Deus e dos que os ensinam, não nos escandalizemos e caiamos, mas nos armemos com o que nos é dito aqui. De qualquer maneira, eles não alienarão dele nenhum dos eleitos de Deus. Ele bem conhece os que são seus, pois eles são sua própria herança. Portanto, ele os sustentará. No ínterim, não sintamos senão aversão pelos capangas do diabo, isto é, pelos que se opõem abertamente a Deus e a sua palavra, fugindo deles o quanto pudermos. Permaneçamos solidamente invencíveis contra todos os que impiamente se levantam contra Deus, e não importa o que aconteça, andemos sempre na simplicidade do Evangelho. Eis, pois, a razão porque aqui Paulo fala explicitamente dos eleitos de Deus. A seguir, o apóstolo amplia o que disse anteriormente sobre a fé, descrevendo-a como o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, ou o conhecimento da verdade que é de acordo com o temor de Deus na esperança da vida eterna. Ao denominar a fé conhecimento da verdade, antes de tudo ele revela que a fé não é mera opinião, senão que temos de saber que ela procede de Deus e concorda com sua vontade. De sua própria fabricação, os papistas forjaram uma fé a que chamam de implícita, significando que é suficiente que o inculto e o leigo creiam no que a igreja crê. Nisso não há qualquer vestígio de conhecimento. Então, que tipo de crença é essa? Um tipo sem sentido que afirma: não tenho ideia de como é Deus, nenhuma gota de entendimento no que diz respeito à sua palavra, porém confio na Santa Madre Igreja, nada direi contra ela, se isso é o que devo fazer. Mas, e se supusermos que lhes foi dito que há centenas de deuses? Muito bem, se a Santa Madre Igreja pensa assim, não discuto. Farei a mesma confissão sobre o que ela faz. Para mim, ela é tudo. Eu sempre me submeto à nossa Santa Madre Igreja. Afirmo que este é o tipo de fé que os papistas têm. É simplesmente justo que os chamemos de incrédulos, mesmo quando pensam que possuir a fé implícita é perfeitamente correto, e que é suficiente que um cristão simples creia por procuração. Em contrapartida, Paulo diz exatamente o contrário, asseverando que a fé não é estúpida, e sim conhecimento. Aliás, conhecimento da verdade de Deus, pela qual alcançamos a esperança da vida eterna. Para que sejamos reconhecidos como cristãos, aprendamos, pois, a abrir nossos olhos e a matricular-nos na escola onde passamos a ser estudantes daquele que é o mestre e instrutor designado por Deus, seu Pai. Pois, se formos ensinados por Jesus Cristo, de fato podemos confessar que somos dele,
contanto que nós mesmos aceitemos a instrução que vem dele e é ministrada em seu nome. Não basta manter uma mera opinião sobre o que os chamados crentes fazem. Embora eles tenham uma ideia ou outra do evangelho, ou assim pensem, não têm certeza sobre isso. Raramente há entre eles alguém capaz de produzir plena convicção e persuasão. Todavia, nesta passagem, Paulo toma particular cuidado em distinguir entre a fé e incerteza de todo tipo. Não demos vazão a pensamento fugaz e assim digamos, penso que isto é assim. Em vez disso, tenhamos certeza, como quando João escreve, amados, agora somos filhos de Deus. 1 João 3:2 e 5:19. Crer no que diz respeito ao Evangelho vai bem além do que comumente entendemos. Dizemos, eu creio, realmente não sei e não estou disposto a descobrir. Entretanto, o verdadeiro crer, como diz João em outro lugar, João 1:12, é aquela sólida e inabalável convicção pela qual aceitamos tudo o que nos é proclamado no nome de Deus, como se fôssemos testemunhas de um documento legal ao qual adicionamos nossa assinatura. Isto é o que Deus demanda de nós e é assim que o honramos, confessando que Ele é confiável em tudo o que ensina e que Sua palavra é a inabalável verdade que nunca pode frustrar-nos. É isto que ele quer dizer por conhecimento. E quando Paulo fala da verdade, por nada mais Deus quer que depositemos nossa confiança em Sua palavra. Por quê? Porque seu ensino não constitui uma mentira, ele é o seu autor. Deus é a fonte primordial da verdade. Acaso poderia haver algo dúbio sobre o que ele nos diz? Ele quer que dependamos dele, por isso devemos possuir aquela certeza da qual Paulo fala aqui. Devemos ser resolutos, isentos daquela sorte de pensamento que se verga como caniço ao sabor do vento. Nunca podemos ser tidos por crentes a menos que manifestemos adesão total a Deus. Ao descrever a fé como conhecimento da verdade, Paulo busca omitir tudo quanto procede dos homens, pois o que os homens poderiam contribuir para consigo mesmo? A Escritura reza que eles são mera vaidade, Salmo 39, 4-6. Com isso, usam de todo volteio com o intuito de enganar-nos, isto é, contanto que hajam recebido seu ensino do alto e possam mostrar que de mão a mão ministrem uma verdade tão sacra que nada se misture a ela. A verdade de Deus, quando pregada, deve ser isenta de todas as adições, de modo que ela permaneça absolutamente pura. É isso que Paulo quer dizer aqui, especialmente quando ele declara que esta verdade é segundo o temor de Deus e na esperança da vida eterna. Devemos ser edificados em toda boa obra e aprender a ser um povo santificado a Deus. Não devemos viver nossas vidas neste mundo como animais miseráveis, buscando tão somente ser alimentados e vestidos como se estivéssemos presos a esta vida transitória. Ao contrário, devemos subir àquela herança que já nos foi prometida. A intenção de Deus ao enviar-nos seu evangelho foi atrair-nos do mundo e atar-nos a si, de modo que possamos esperar com confiança na herança da vida eterna tão amorosamente adquirida para nós por nosso Senhor Jesus Cristo. Para obtê-la, andemos com toda a pureza no temor de Deus, como Paulo insta conosco para fazermos. Ao enviar-nos seu evangelho, Deus nada menos buscou senão nossa salvação, a qual é a suprema felicidade e a mais perfeita das bênçãos. Portanto, sejamos muito dispostos a obedecer-lhe e a assumir nosso lugar no rebanho de Cristo, de modo que ele seja nosso pastor e nosso guia. Oração. Agora, lancemo-nos diante da face de nosso bom Deus, reconhecendo nossos erros e rogando-lhe que nos faça tão cônscios deles que, sendo humilhados em nós mesmos, por sua bondade nos ergamos acima da imundície deste mundo, acima de todos os desejos e pecados perversos que ainda reinam em nós. Sejamos mais e mais conformados à sua justiça e à sua santa palavra, e ele se agrade de suster-nos em todas as nossas fraquezas, até que ele as remova totalmente de nós. Este sermão foi pregado por João Calvino, na série de sermões sobre a carta de Paulo a Tito, traduzida para o português pela editora Monergismo. Narração: Joélio Rubens. Este sermão em áudio foi produzido pelo canal Evangelho para Você.